Determine se o limite existe. Se existir, determine o seu valor. Então nós queremos o limite dessa função de duas variáveis quando o ponto x e y se aproxima do ponto 0, 0. Ora, se nós botarmos no lugar do x 0, vai zerar esse termo. Se eu botar no lugar do y 0, vai zerar esse termo. Vai ficar então 3 dividido por 0, que é impossível. Então, tu já sabe que o termo aqui, o limite não existe, ele é impossível, tá? Mas mesmo assim a gente vai seguir a nossa análise a mostrar os três caminhos, que é ao longo do eixo x, ao longo do eixo y, ao longo de uma reta que passa pela origem. Ora, só quando eu faço ao longo do eixo x, eu faço y igual a 0. Então eu faço x igual a t, como x tende a 0, então t vai tender a 0. E y0 vai zerar esse termo, vai ficar 3 sobre t ao quadrado. 3 sobre t ao quadrado, quando t tende a 0, vai ficar 3 sobre 0, então esse limite não existe, porque 3 sobre 0 é impossível. E logo a função, o limite da função singular não existe. Então, pelo próprio caminho y, que é ao longo do eixo x igual a 0, o limite não existe. Já era suficiente para dizer que não existe, mas vou continuar a análise. Ao longo do eixo y, que é fazer x igual a 0, e aí eu faço y igual a t. Se y tende a 0, então t vai tender a 0. E aí x tendendo a 0 vai zerar esse termo. E aí vou ter uma função de limite, uma função de uma variável, que é 3 sobre t ao quadrado. Fazendo o t tender a 0, vai ficar 0 ao quadrado, dá 0, 3 sobre 0, o limite não existe. Esse limite aqui não existe. Logo, esse limite de função de duas variáveis não existe. Quer dizer, ao longo do eixo y, que é fazer x igual a 0, também o limite não existe. Vamos seguir aqui a nossa análise. Ao longo de uma curva y igual a x, que é a reta que passa na origem, x igual a t, y igual a t. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, vai ficar t ao quadrado. Y ao quadrado vai ficar t ao quadrado. Então, vai ficar, somando aqui, vai ficar 2t ao quadrado, 3 sobre t ao quadrado. Então, nós temos o seguinte, se eu fizer t igual a 0, aqui vai ficar 2t 0 ao quadrado, que, desculpa aqui a expressão, vai dar 0. Logo, o limite não vai existir. Então, eu concluo que não vai existir ao longo do eixo x, não vai existir ao longo do eixo y, nem vai existir ao longo da reta que passa na origem. E aí, bastava um desse não existir para eu dizer que o limite já não existe, tá? Então, é nessa nossa resposta. Esse limite aqui não existe. Até a próxima.